Boa noite, gente, todos e todas bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira. Mais uma semana trabalhando alguns temas da pós-modernidade com vocês, como vem fazendo aí nas últimas semanas. E vamos trabalhar mais um tema, pautas progressistas. Começando com a frase de um famoso mega investidor, George Soros, bastante conhecido aí no mundo globalizado. E começa o texto da seguinte forma: pautas progressistas. Essa é a base da reivindicação dos vários grupos minoritários, cada um geralmente ligado a um ou mais movimentos. Podemos citar a luta pelo aborto, essa é muito defendida pelo feminismo, ou grande parte dele, a autonomia da mulher sobre seu corpo. A liberação das drogas para uso recreativo também como forma de combater a criminalidade nas grandes cidades, muito apreciada por vários grupos. O reconhecimento das novas formas de arranjos familiares e uniões homoafetivas e poliafetivas ou incestuosas pelas instituições sociais e religiosas. A aprovação da eutanásia, regulação principalmente em países de forte linha cristã. Em outras linhas já se discute a discriminação da pedofilia, da zoofilia, todas com o intuito de liberalismo progressista cultural sexual, contra qualquer ordem conservadora vigente. Podemos não esquecer desde o iluminismo do século XVIII, o positivismo foram movimentos de caráter progressistas, pois traziam em seu bojo pautas de caráter libertário. A razão humana contrapondo a fé religiosa entre os pensadores iluministas Voltaire, Montesquieu, Rousseau, a ciência positivada de Augusto Comte, contrapondo as tradições religiosas. Isso ajudou a pautar muitos códigos jurídicos de conduta civil e moral. O jus positivismo contrapondo o jus naturalismo. Mas o progressismo político e suas pautas no último século XX ele tem se associado aos movimentos sociais, negros e feministas, e coletivos e as minorias LGBTQIA+, a questão dos direitos humanos, a questão do meio ambiente, do aquecimento global. Embora a ideia progressista enquanto doutrina seja usada por movimentos esquerdistas, não quer dizer que pertence somente a ela. Pode ser um pensamento liberal adotado contrário à ordem social tradicional. Os embates progressistas se colocam muito contra o conservador institucional do Estado, com proposta da legalidade do aborto, das drogas, a legislação do casamento afetivo, a possibilidade da eutanásia, a regulação da prostituição. Isso impacta diretamente nas leis, alterando códigos de conduta profissional, médicos e advogados, a adoção de ideologia de gênero nas instituições de ensino, obrigando mudanças sérias nas políticas públicas ligadas à saúde, à educação e à saúde, leis que criem redes de proteção contra a violência dos grupos minoritários, LGBT, estrangeiros, índios e mulheres, mudança de ordem econômica vigente contemplando mais justiça social, a legalização ambiental que promovam sustentabilidade. Esse é o tipo de pauta que tem ganhado apoio de entidades e ONG e organizações públicas e privadas. Essas empresas têm criado políticas inclusivas pela diversidade de gênero em seus novos quadros de colaboradores, inclusive com apoio e recurso financeiro de organismos internacionais como a ONU e União Europeia. Quando a gente fala muito de pautas progressistas, então a gente trabalha a questão muitas vezes de valores considerados imutáveis perante as sociedades conservadoras, perante o próprio Estado. Você vê uma forte mudança de legislação, de leis o tempo todo. Esses movimentos, eles promovem uma ideia de abertura a temas considerados polêmicos por seus
seus contraponentes, né? Os seus defensores colocam-se contra aqueles que desaprovam a sua maneira de pensar. Visto que nos últimos 300 anos houve muitas mudanças, né? Inclusive com essa criação do Estado moderno, o Estado-nação, muita coisa tem mudado, né? Inclusive, coisas que eram antigamente tabus, né? Por exemplo, no Brasil, a partir no final da década de 70, que foi criada uma lei do divórcio, né? Alterando aí o Código Civil brasileiro. Então essas pautas progressistas criam a ideia de que a sociedade precisa progredir e abrir certas pautas que eram consideradas tabus. Por exemplo, a questão do aborto, a legalização da eutanásia, a legalização da prostituição, das prostitutas com carteira assinada, como é feito na Europa. Isso também teria que alterar, criar novos sistemas de seguridade. E essas pautas elas nascem a partir de reivindicações desses grupos que se sentem não atendidos pelo próprio Estado, como já tenho falado nas últimas 3 semanas. Nos grupos sociais, nos grupos minoritários, né? Que a questão ambiental que tem pegado bastante aí, a questão da sustentabilidade, o uso racional das fontes de energia. Estamos à beira de uma crise energética, de matriz energética, então está se criando várias formas para que o planeta não sofra. Então esses grupos defendem essas questões. Por exemplo, contra o fim dos combustíveis fósseis, que é a gasolina, o etanol, mas necessariamente o etanol e o diesel, que nascem aí da perfuração da crosta terrestre, né? O petróleo. Então, essas questões aí de pautas progressistas tendem a criar uma sociedade mais solidária, mais sustentável, segundo a proposta dos movimentos que defendem pautas progressistas, né? Há quem defenda, há quem critique. Então são sempre os dois lados de um embate. Por exemplo, a questão da eutanásia, a questão por exemplo, da alteração de mudança de sexo. Então isso envolve um debate político, jurídico, ético e muitas vezes moral. Então vocês podem ver que qualquer grupo aí de debate sempre se cria toda uma celeuma em cima dessas pautas, defendida por quem acredita que a sociedade precisa evoluir, então ela precisa deixar das suas tradições. Invoca muito o embate do conservadorismo, das religiões institucionais, aqueles que defendem um modelo único de sociedade. Então é toda essa questão que sempre vira um embate sem chegar a um consenso de ambas as partes. Cada um defende seu lado. Então seria essas chamadas pautas progressistas.